Meus cumprimentos à mesa, ao presidente, nesse momento, Marcelo Santos, obrigado pela deferência, presidente. Meus cumprimentos aos colegas presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os que estão nas galerias. Eu acho que todos aqueles que moram aqui na região da Grande Vitória, e provavelmente a gente sabe que já nas cidades do interior, principalmente nas de porte médio, isso também já vem sendo sentido, mas aqui na região metropolitana é notório, a gente sabe que em outras grandes cidades do país também vem ocorrendo o aumento de moradores de rua. O número de moradores de rua aqui em Vitória, e a gente tem notícia que em Vila Velha e na Serra também tem ocorrido isso, aumentou de uma forma até assustadora, né? A gente passa pelas praças, deputado da Vitória, pela manhã ou à noite, a quantidade de pessoas dormindo embaixo de marquises, nas praças. Eu moro em frente ao convento São Francisco, que é um dos principais pontos turísticos do centro histórico de Vitória, e ali todas as noites uma quantidade grande de pessoas dorme ali. Também tem sido usado esses pontos para consumo de drogas muitas vezes. E isso é preocupante. Eu sei que nós vivemos um momento complicado para a administração pública, e porque em um primeiro plano isso é responsabilidade das prefeituras, e entendo as limitações que se tem, mas as políticas para tirar essas pessoas das ruas, não no sentido de higienização das ruas, simplesmente levando essas pessoas para outros lugares, mas no sentido de tentar recuperar essas pessoas, isso é fundamental. Quando a gente vê essas questões ocorrendo, logo vem a ideia de que o aumento do desemprego é que tem gerado essa situação toda, enfim. Claro que a crise econômica e o aumento do desemprego, sim, tem uma relação com isso, mas isso tem uma relação grande com o consumo e o tráfico de droga ao mesmo tempo. Essas situações também demonstram que as políticas sociais que nós temos no Brasil, para impedir ou amenizar a possibilidade de que esses problemas ocorram, elas falham o tempo inteiro. Nós temos políticas em grande parte no Brasil que são sempre políticas para tentar resolver o problema depois que ele já ocorreu, e não políticas para tentar atacar o problema na base, de tal forma que ele não ocorra. E aí entra toda a questão da política educacional, da política de inclusão social, da política de emprego, que obviamente não está funcionando no país. Nós vemos aqui no Espírito Santo, eu canso de denunciar isso, a questão do fechamento de escolas, fechamento de turnos, fechamento de cursos profissionalizantes, e que acabam contribuindo sim para isso. Porque se as pessoas têm acesso a uma formação melhor, educacional e de qualificação profissional, mesmo em épocas de crise, é óbvio que a possibilidade delas serem arrastadas pelo vício, pelo tráfico, enfim, reduz-se consideravelmente. Mas as nossas práticas políticas no Brasil, elas têm sempre sido assim, né? Ao invés de você ter uma política pública, por exemplo, para coibir a criminalidade, para que ela não ocorra, quer dizer, para que as pessoas não sejam atraídas, arrastadas pela criminalidade, sempre se pensa políticas de segurança pública para mais policial na rua, para mais presídio e coisas desse tipo, ao invés de oferecer uma qualidade educacional boa para todos, oportunidade para todos, que aí sim reduziríamos essa situação. Essa situação das pessoas abandonadas, dos moradores de rua, ela é muito preocupante. Eu sei que talvez as prefeituras isoladamente não vão dar conta disso, mas é preciso que as administrações municipais e do Estado se unam para resolver esse problema. Eu sei que a deputada Eliana Dadalto recentemente fez inclusive uma audiência pública para debater esse problema aqui. Então ele é um problema da sociedade, não adianta a gente fazer de conta que não estamos vendo isso. A gente, quando passa por essas pessoas, virar a cara, porque elas estão ali, estão em todos os lugares, estão sob as marquises, estão nos pontos, nas praças, estão em todos os lugares. Então assim, faço um apelo aqui ao governo do Estado, através da Secretaria de Assistência Social e as demais
secretarias para que se unam as administrações municipais, Vitória, Vila Velha, Serra e as demais, para tentar solucionar esse problema que é muito grave e é uma questão que nós estamos falando de seres humanos que precisam ser vistos, precisam ser atendidos, precisam ser resgatados. Obrigado, presidente.